Devemos fazer ofertas na igreja nos dias de hoje? O que é a oferta alçada, descrita na Bíblia? Há ofertas após a morte de Jesus? Nesse vídeo iremos falar sobre ofertas nas igrejas, um assunto que se tornou um verdadeiro tabu na sociedade, onde são muitos os que alegam haver má-fé por parte de pastores e membros, e não são poucas as acusações de enriquecimento ilícito e a manipulação dos menos incautos. Mas, o que a Bíblia fala sobre isso? E o que devemos observar em relação a esse tema tão polêmico? E trazer luz a esse tema, com base no que está escrito na Palavra de Deus. Assista até o final e tire as suas próprias conclusões. A Bíblia fala que certa vez, o próprio Senhor Jesus estava sentado em frente ao local onde as pessoas ofertavam no templo. E uma viúva deixou ali 2 moedinhas. Podemos ver essa passagem em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. A arca do tesouro descrita nessa passagem, também chamada de gasofilácio, eram caixas que serviam para depositar as ofertas do templo. No templo, havia um pátio externo, que era exclusivo para as mulheres naquela época, chamado também de Pátio das Mulheres. E vemos que Jesus estava ali, observando as ofertas que eram dadas no templo de forma voluntária. Mas, uma coisa devemos refletir: por que o próprio Senhor Jesus teria ficado naquele local, avaliando as ofertas das pessoas? Você já pensou sobre isso? Na verdade, Jesus estava observando o que havia no interior de cada pessoa que ali ofertava. Vemos que homens ricos haviam depositado grandes somas. Mas não foi a oferta deles que chamou a atenção do Senhor Jesus, e sim, a oferta da viúva pobre. Apesar do valor monetário ser aos olhos humanos algo insignificante, ao dar tudo o que tinha, a viúva se colocou totalmente na dependência de Deus. Esse ato, de se colocar na dependência de Deus, foi o que chamou a atenção do Senhor Jesus. A fé em colocar a vida nas mãos de Deus é o que agrada a Ele. Quando agimos de forma que demonstra que Ele é o primeiro em nossa vida, chamamos a atenção de Deus. Isso mostra que não somos avaliados pela quantidade de obras, mas sim pela qualidade daquilo que fazemos para Deus. Veja, a viúva só tinha aquelas moedas, e ela depositou tudo o que tinha e ficou totalmente na dependência de Deus. Com isso, ela demonstrou fé total em Deus. Afinal, quando ela ficou sem aquelas moedas, o que ela iria fazer? Como ela iria comer? Como ela iria se vestir? Ela ficou totalmente na dependência de uma providência divina. E você acha que Deus a abandonou? Claro que não. Só pelo fato de ela ser citada nas Escrituras Sagradas, demonstra o apreço que Deus teve por aquela mulher. Vemos também que no Velho Testamento é falado sobre a oferta alçada, como podemos ver em Êxodo capítulo 25, versículo 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre. Essa passagem se deu após a libertação do povo hebreu das mãos do faraó, no momento da construção do tabernáculo no deserto, e vemos que Deus fala mais de uma vez a palavra alçada. Ou seja, Deus enfatizou que queria do povo algo que estava em posse dos hebreus, isto é, algo o qual eles tinham competência, tinham posse, tinham alçada sobre aquilo que seria ofertado. E Deus enfatiza dizendo que me tragam uma oferta alçada, de todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Ou seja, Deus desejava que a vontade de agradá-lo contribuindo para a construção do tabernáculo
partisse dos próprios adoradores, e não que fosse algo imposto por ele através de uma lei. Ou seja, Deus espera que tenhamos disposição em contribuir para a obra de forma voluntária. E a oferta alçada tem como característica o fato de ser uma oferta sem qualquer interesse, dada por livre e espontânea vontade para Deus. É um amor puro. Hoje é muito comum as igrejas pedirem ofertas, mas o ato das igrejas pedirem ofertas traz com isso uma grande responsabilidade, quando a pessoa tira do seu sustento, de suas posses, para dar de forma voluntária em uma igreja. A pessoa não está dando simplesmente para um pastor ou para um bispo. Na verdade, a pessoa está dando para o próprio Deus. Pois a obra de pregar o Evangelho não é do pastor, mas sim do próprio Deus. A pregação do Evangelho é uma ordem instituída pelo próprio Senhor Jesus, que começou após a descida do Espírito Santo e se espalhou pelo mundo. Dessa forma, se um pastor ou bispo agir de má fé, usando as ofertas cedidas pelos membros, em benefício próprio, esse pastor não terá que prestar contas para mim ou para você, mas com o próprio Deus. Talvez há quem olhe e ache que os pastores e bispos mau caráteres estão numa boa, estão aproveitando o dinheiro dos fiéis. Mas devemos lembrar que, assim como nós, eles irão morrer. E o que você acha que acontecerá com a alma de pessoas que agem dessa forma? Devemos avaliar o local que congregamos. Devemos observar se está havendo ações por parte da igreja, se está havendo manutenção da igreja. Há quem pague condomínio no prédio onde mora, e ao andar pelo condomínio a pessoa observa se o dinheiro pago está sendo utilizado, se foi trocada as lâmpadas, se os pisos quebrados foram arrumados, ou seja, a pessoa avalia, observa, e o que a pessoa vê, dá a ela indícios se o dinheiro pago no condomínio está sendo ou não empregado no prédio. Se de repente a pessoa percebe que o condomínio está abandonado e ao mesmo tempo o zelador aparece de carro novo, o que você acha que está acontecendo? Percebe? O pastor zela pela casa de Deus, zela pela obra e pelas ações a serem feitas, com o intuito no ganho de almas. E nós, como membros, temos a capacidade de ver se está havendo um bom trabalho. Mas devemos lembrar que o pastor tem as suas próprias necessidades. O local onde congrego, por exemplo, o pastor não possui outra atividade. Ele vive única e exclusivamente para a obra. Há também uma determinação de que a igreja esteja aberta todos os dias, sem interrupção. Não tem pausa para nenhum dia do ano. Ele tem que estar à disposição total para a obra. Mas apesar de ele ser pastor, ele também é ser humano. Ele tem que comer, ele tem que se vestir, tem a responsabilidade com as contas da igreja para serem pagas. E de onde vem o sustento de tudo isso? De onde vem a capacidade da igreja poder estar de portas abertas todos os dias? Ora, vem das ofertas alçadas dos membros da igreja. Sem isso, a obra não tem como funcionar. Assim como o zelador não tem como arcar com tudo que o prédio necessita. Percebe? Mas, se o pastor ou o bispo está sendo totalmente sincero na obra que Deus colocou em suas mãos, eu não tenho como saber. Mas eu, pela fé, dou a minha oferta alçada, a oferta com o intuito de contribuir para a obra, sem esperar nada em troca. Isso deve nos motivar a dar cada vez mais, para que a obra cresça e mais pessoas sejam alcançadas. O que devemos entender é que Deus não precisa de dinheiro. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Deus usa de pessoas para a sua obra. Há uma parceria entre o mundo físico e o mundo espiritual. Quando você dá a sua oferta, isso tem um impacto no mundo espiritual. Deus avalia aquele que dá, mas também avalia aquele que recebe. O que fazemos em secreto, Deus nos retribui publicamente.